Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, certo? Dando continuidade à nossa matéria, ao nosso material de apoio, né? Então, olha só, a gente já viu a primeira lei da termodinâmica, já vimos o que é preciso, né? O de bagagem que é preciso para você entender o que é ela. Já vimos também as transformações gasosas aplicadas à primeira lei da termodinâmica. Introduzimos nessas leis gasosas duas que a gente ainda não conhecia, a transformação adiabática e a transformação cíclica. E vimos que as duas também não tem nada de muito grande aí para poder complicar a nossa vida. Então hoje a gente vai começar um conteúdo que por muitos é bem confuso, tá? Mas a gente vai tentar colocar ele de uma maneira bem simples que é para todo mundo conseguir compreender. Então, nosso conteúdo é a segunda lei da termodinâmica. O que é a segunda lei da termodinâmica? Bom, a primeira lei da termodinâmica, ela trata de apenas uma coisa. Que coisa é essa? Ela trata apenas da equivalência entre calor e o trabalho, certo? Já na segunda lei da termodinâmica, não, tá? Na segunda lei da termodinâmica vai ter um novo conceito. Ele estabelece uma condição. E essa condição é que há uma transformação de calor em trabalho, certo? Ou seja, como que eu tenho a transformação de calor em trabalho? Sempre através de uma máquina térmica, ok? Ou seja, quando eu tenho uma máquina térmica trabalhando, por exemplo, a sua geladeira, certo? Eu estou transformando calor em trabalho. Então vamos lá, vamos ver como que funciona. Antes da gente entrar em outras coisas, vamos ver como que funciona essa máquina térmica para ficar um pouco mais fácil. Então olha só. Aqui eu tenho a minha máquina térmica tracejada aqui no meio, certo? Do lado de cá eu tenho uma fonte quente, do lado de cá uma fonte fria, certo? Estão interligadas e está saindo por aqui um novo canal. O que acontece? A minha fonte quente, ela opera sempre... desculpa, gente. A minha máquina térmica, ela opera sempre em ciclos, ok? Isso é uma coisa importante. Antes da gente começar aqui o nosso estudo, eu esqueci de falar. Que é importante saber que ela opera sempre em ciclos, ok? Então, a partir disso aqui, a gente pode voltar aqui para o nosso raciocínio da fonte quente. Então, olha só, a nossa fonte quente está liberando uma determinada quantidade de calor, que a gente chama de Q1, ok? Então, essa quantidade de calor da fonte quente vai passar por essa máquina térmica, certo? Q1 passando pela máquina térmica. Parte desse calor que está vindo da fonte quente vai ser transformado em trabalho, certo? Essa aqui vai ser a nossa parte útil, né? O nosso trabalho realizado a partir desse calor aqui. O que resta pra gente, um Q2 vai para a fonte fria. O que acontece com esse Q2? Por que esse Q2 é rejeitado? É a parte que resta, certo? Desse calor que passou pela máquina térmica, uma parte dele é convertida em trabalho e outra parte é simplesmente descartada. A partir disso, a gente tem essa relação. O trabalho é o módulo do Q1, ou seja, o calor que está saindo do lado de cá, menos o módulo do Q2, o calor que está chegando na fonte fria. Então, a diferença entre esses dois calores me dá qual que foi o resultado do meu trabalho. Uma relação até bem simples, certo? Então, olha só. O rendimento de uma máquina térmica. O rendimento de uma máquina térmica é definido como a razão entre o trabalho que dela pode ser aproveitado e a quantidade de calor recebido da fonte quente, certo? Então essas são as duas principais partes. Então olha só, N vai simbolizar justamente isso, o nosso rendimento da máquina, ok? Então eu falei que o rendimento da máquina é a razão, certo? Entre o trabalho e a quantidade de calor recebido. A quantidade de calor recebido, lembra que aqui em cima é o Q1, porque é o Q1 que está saindo da fonte quente, indo para a máquina térmica e se transformando em trabalho, ok? Então esse é o nosso rendimento. Como T é igual a Q1 menos Q2 em módulos 2, a gente vai ter então que o nosso rendimento é Q1 menos Q2 menos Q1, todos em módulo. Logo, o meu rendimento é igual a 1 menos Q2 sobre Q1, os dois em módulo, certo? Esse aqui é o meu rendimento de uma máquina, tá? Uma coisa importante,
nem todo calor retirado da fonte, tá? Presta atenção bastante nisso. Nem todo calor retirado da fonte quente é transformado em trabalho. Então, o rendimento de uma máquina térmica, ela nunca, tá bom? Nunca, vou colocar bem aqui, pegar outra caneta. Ela nunca vai ser igual. Então, já que isso aqui nunca vai valer 100%, então N, certo? Não pode valer 1, ok? N nunca vai valer só isso aqui, tá? Então, assim, esse é o segundo princípio da termodinâmica enunciado por Kelvin Planck. E Planck, tá? Então, olha só. É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclos, tá, transforme em trabalho todo o calor recebido de uma fonte, tá bom? Então, necessariamente tem que existir isso aqui, tá? Sair da fonte quente uma determinada quantidade de calor, uma parte desse calor na máquina térmica se transforma em trabalho e parte dele é rejeitado. Tudo bem? Isso é a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, vamos partir para um exemplo que vai ficar um pouco mais fácil da gente entender. Só que antes da gente ir para o exemplo, eu acho importante a gente entender o porquê, como que isso pode ser aplicado, certo? Eu coloquei aqui em cima. Quais são as aplicações que a nossa segunda lei da termodinâmica pode ter? Turbinas a vapor, turbinas a querosene que impulsionam os aviões a jato, os motores de explosão que queimam gasolina, álcool ou diesel, ou mesmo um reator termonuclear de uma usina atômica. E assim, por aí, vai uma imensa lista, certo, de aplicações da segunda lei da termodinâmica. E daí, né, surge a importância da gente ter um conhecimento sobre essa lei para a gente conseguir entender o que está passando à nossa volta, certo? Então, olha só, esse aqui é o meu exemplo. Um motor efetua 10 ciclos por segundo, tá? Em cada ciclo, ele retira 600 joules de uma fonte quente e rejeita 400 joules a uma fonte fria. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o nosso diagrama aqui, certo? Do que está sendo rejeitado, o que está sendo convertido em trabalho e tudo mais. É o nosso primeiro passo. Então, a gente tem os nossos dados. Está falando para mim que Q1 é 600 joules, certo? E Q2 é 400 joules, tá? Partindo disso aqui, a gente vai construir, então, o nosso gráfico igual aquele que a gente construiu na aula passada. Olha só, eu vou ter aqui uma fonte quente, né? Vou colocar aqui só FQ, para ficar mais rápido, que vai passar por uma máquina térmica e vai, então, para uma FF, ou seja, uma fonte fria. Isso aqui, vamos supor que seja um motor, certo? E o que está sendo produzido a partir daqui é um tal que é um trabalho. Então, olha só, o que a gente vai ter aqui, então? Eu tenho que Q1, certo? Vai ser igual a 600 joules, tá? E Q2 vai ser igual a 400 joules. Beleza? Então, por quê? Porque o enunciado está me falando isso, tá? O enunciado está me falando que ele retira 600 de uma fonte quente, que é essa aqui, e rejeita 400 para uma fonte quente, tá? Então, a partir daí, determinar o trabalho é uma coisa bem simples, porque trabalho é simplesmente, né, a diferença em módulo de Q1 e Q2. Então, o trabalho é igual ao módulo de Q1 menos o módulo de Q2, que o exercício fala pra gente. Então, tal vai ser igual a Q1, que é 600, menos 400, que vale o meu Q2, que está bem aqui, certo? Então, a gente vai ter que tal vai ser igual a simplesmente 200 joules, ok? Então, a gente resolve assim a nossa letra A, o trabalho realizado pelo motor em cada ciclo. Em cada ciclo, então, o motor faz um trabalho de 200 joules, ok? Então, partindo daqui, né, uma resolução um pouco mais simples, a gente vai ao nosso próximo passo, que é resolver a letra B. A letra B fala do rendimento de cada ciclo. Lembra que o rendimento a gente acabou de ver, tá falando isso aqui, a letra A, né? Vou colocar aqui, vamos colocar aqui a letra B.
Então, olha só, tá falando para mim que o rendimento de uma máquina, né, eu quero saber qual que é. Então, vamos lá, vamos no rendimento da máquina. Então, eu sei que N é igual ao módulo de Q1 menos o módulo de Q2. E isso aqui vai ser o quê? Vai ser dividido, certo? Por Q1. Eu sei que... Então, é interessante a gente estar percebendo que Q1 menos Q2 é a mesma coisa do trabalho. Então, a gente pode colocar simplesmente que é o trabalho sobre o meu Q1, ok? Ou seja, é 200 sobre 600, igual a 0,33. Ou seja, multiplicando isso aqui por 100, né, 0,33 vezes 100, para a gente obter a nossa porcentagem, a gente tem, então, 33%. Recapitulando, o que eu fiz? Uma das nossas formulazinhas, né, que a gente pode pegar do rendimento é essa aqui, Q1 menos Q2 em módulo sobre Q1, ok? Essa é a formulazinha de rendimento. Só que eu sei que Q1 menos Q2 é a mesma coisa de eu estar falando do trabalho. E a gente já calculou o trabalho na nossa questão A. Então, eu simplesmente vou colocar aqui o trabalho dividido por Q1, que é igual a 200 sobre 600. Isso aqui dá 0,33. Como o rendimento é uma porcentagem, eu multiplico por 100, que vai ser igual a 33%. Ou seja, o rendimento da minha máquina é de 33%. Vamos à nossa letra C e última, né? Para fechar essa primeira parte. A potência do motor, tá? A gente vai pegar aquela potência que a gente já tá habituado, tá bom? Desde lá da mecânica mesmo, tá? Vai ser aquela mecânica de lá. Então, a gente sabe que a potência é o trabalho dividido pelo tempo que ela demora para fazer isso, certo? Então, vamos lá. Então, olha o que está falando para mim. Ele está falando, no começo do exercício, ele fala que um motor efetua 10 ciclos por segundo. Então, aqui eu já tenho, né, o nosso... O que a gente vai colocar aqui? Por quê? Porque eu sei, então, que trabalho vai ser 10 vezes 200 joules. Por que 10 vezes 200? Porque 200 é o trabalho em um ciclo. Então, eu quero o trabalho em 10 ciclos, ok? E ele realiza 10 ciclos a cada 1 segundo, ok? Então, vamos lá. A gente sabe, então, que joule por segundo é watt, né? E a gente pode trabalhar com isso. Então, vamos lá. 10 vezes 200 dividido para 1 segundo. Então, a gente tem simplesmente que a potência é igual a 2.000 watts. Ou 2 quilowatts. Ok? Então, esse aqui é o resultado da minha potência. Recapitulando, potência é trabalho pelo tempo. Isso aqui é o trabalho em um ciclo, eu quero saber em 10 ciclos, e ele realiza 10 ciclos em 1 segundo. A gente faz a conta, certo? A gente vai chegar nisso aqui. A gente só fez uma pequena conversão de unidade, que você também pode estar dando uma revisadinha, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua com a nossa próxima e última aula sobre o nosso conteúdo para o material de apoio. Até mais!